Então, você decidiu estudar para a área fiscal ou já estuda há um tempo e percebeu que exatas tem sido uma pedra no seu caminho, ou TI, ou contabilidade, ou alguma matéria específica em que você tem passado apertos atrás de apertos. E aí, o que é que você faz com a matéria difícil? Qual a sua estratégia? Sai fazendo questões igual louco, não entendeu nada do PDF, mas segue assim mesmo, tentou de todas as formas, mas não conseguiu. E eu creio que eu tenha uma solução que pode te ajudar. É só você prestar atenção nesse vídeo, mas primeiro deixa o like e se inscreva, porque meu último vídeo de como fazer questões da forma correta bateu quase 5.000 visualizações e tenho 1.260 inscritos apenas. Então, bora se inscrever, pessoal, pelo amor de Deus, é de graça a aula, né? Voltando aqui. Você se deparou com um obstáculo que você não está conseguindo superar. E aí, o que é que você faz? Tentei ler a teoria de todo jeito, não entendi tanta coisa, até entendo uma coisinha ou outra, até você entende. Mas na hora que chegam as questões, você apanha demais. E aí, como tentar resolver esse problema? Como eu gosto de fazer e como eu recomendo fazer. Temos aqui o nosso querido Tec Concursos, que é uma ferramenta maravilhosa para você resolver o seu problema, que são as questões. Você entende mais ou menos, porque o professor tem um material até que didático, tem vídeo aula. Se você colocar qualquer coisa agora no YouTube, aprender regressão linear, vai aparecer vários vídeos lá te ensinando. Não é possível que nenhum você não entenda. Mas na hora de botar em prática, que é resolver uma questão que te demanda aquele conhecimento, você tem tido dificuldades. Então, vamos tentar construir camadas de conhecimento, uma em cima da outra, para que você possa se sentir mais seguro em fazer essas questões na hora que aparecerem, porque você já vai ter feito várias e várias vezes antes. E como isso é feito? Eu tenho um princípio que você não vai conseguir ficar top naquela matéria igual quem é bom naquela matéria. Partindo do princípio é isso. Mas você pode reduzir a sua diferença para ele, de modo que se vier uma prova razoável para ok, vocês dois vão acertar a mesma coisa. Agora, se vier uma prova muito, muito difícil, ele tende a acertar mais. A gente quer diminuir o delta, o desvio que você tem para as pessoas que vão ser aprovadas, entendeu? Principalmente em exatas, principalmente porque TI, a não ser alguém seja da área, dificilmente a pessoa fica extremamente boa. Agora, exatas, você tem os engenheiros, você tem pessoal da matemática, da física, você tem pessoas que são boas com números, contadores, etc. Essas pessoas provavelmente têm uma certa facilidade maior de aprender. E se você não aprendeu, se você é uma dessas pessoas e não aprendeu assim, você já chega em desvantagem. Por quê? Porque você tem que acertar. Por exemplo, na prova da Cefaz do Piauí, quase todo mundo ali que vai passar acertou 19, 20 de 20, 18 de 20 na prova de exatas, que é matemática financeira e estatística. Então você tem que acertar também. TI, mesma coisa, a galera acertou 8, 9, 10 de 10. Então você tem que acertar também. Se é uma dificuldade sua, vamos começar por baixo primeiro. Se você tá sem tempo, tá em pós-edital ou tá em pré-edital e quer evoluir, que é o ideal, vamos fazer dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês agora. E eu vou dizer o porquê que essa forma aqui eu acredito que seja a melhor para quem tem dificuldade numa matéria. Deixa eu diminuir minha câmera aqui. Temos aqui o nosso bom e velho Tec Concurso. Viu aqui que eu não filtrei nada ainda, só coloquei banca, FCC, FGV para fazer como exemplo e filtrei aqui há alguns anos. Eu vou dar como exemplo estatística, que estatística é uma pedra no sapato de muita gente. E o que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Não adianta, eu creio que não adianta. Se você não entendeu, se você tá tendo dificuldade, você só sair fazendo questão por fazer, entendeu? Porque vão vir questões de nível ok, algumas fáceis, vão vir questões de nível muito elevado que você não vai entender nada, você não vai entender nem o que a questão está perguntando. Então quem diz assim, eu não filtro nada, eu só coloco lá as questões e saio fazendo, mesmo nessas que eu tenho dificuldade, mesmo nessas que você tem dificuldade, eu faria assim, bota lá as questões e sai fazendo e vai aprendendo, aguenta o castigo. Porém, essa pessoa, que no caso pode ser eu, por exemplo, pode ser outra pessoa que tem a formação em exatas, tá desconsiderando o fato que quem tá aí do outro lado, quem não é tão bom assim nessas matérias,
pode ter extremamente dificuldade, vai mais atrapalhar do que ajudar. Por quê? Porque uma coisa é eu, que sempre tive formação em exatas, que sempre mexi com números, tentar aprender questões difíceis de estatística, que para mim também algumas são difíceis. E a outra pessoa que não sabe nem mexer com raiz, não sabe fazer exponencial, não sabe fazer basicamente quase nada do básico ali da matemática, tentar aprender teste de hipótese e regressão linear, sem saber nem fazer uma média, moda, mediana, sem saber fazer uma interpolação linear. Essa pessoa vai ter muita dificuldade nessas questões. Então o que é que a gente faz? Constrói camadas de conhecimento. Conhecimento em camadas. Por quê? Para você garantir que pelo menos o básico você entenda, aprenda, e se cair na prova o básico, ótimo, você vai lá e acerta. Todo mundo vai acertar? Vai. Então você tem que acertar também pelo menos o básico, entendeu? Pelo menos o básico. E como é que você acerta o básico? Dessa forma aqui. Probabilidade. Vamos botar aqui todo o conteúdo de probabilidade. Tem 250 questões nesses 4 anos aqui da FCC e da FGV. Beleza. Aí você vem aqui, ó, remove as anuladas, desatualizadas, claro, né? E você vem aqui, não dificulte sua vida, meu filho. Faça aqui as muito fáceis e fáceis. Tá aqui, ó. Fez muito fáceis e fáceis. Isso vai garantir que você consiga entender o básico. Porque essas aqui são questões muito fáceis. Às vezes você pode tirar até as fáceis, deixar só as muito fáceis se você tiver muita dificuldade. Aí você bota aqui as fáceis também, a título de exemplo. Por quê? Porque são questões que vai ter muito comentário no fórum, vai ter comentário do professor explicando, e vai ser mais palpável de você aprender. Você vai ter uma probabilidade maior de sair de uma questão entendido do assunto, entendeu? Por exemplo, você pega essa daqui, ó, probabilidade de eventos equiprováveis, né? A parte básica ali da probabilidade. Aqui, ó, já teve ele já classificou como fácil, mas eu acho que essa questão aqui já é mais para média e para difícil, viu? Muita gente errou. Mas vamos lá. Você sai daqui, tem os comentários aqui do professor, já envolve um certo raciocínio. Tem comentários aqui no fórum e você consegue minimamente entender, entendeu? Ficou até redundante isso aqui, mas você consegue minimamente entender o que está sendo pedido e entender como você deveria proceder, como você deveria fazer aquelas questões. Por exemplo, vamos ver aqui o nível dessa aqui, ó. Eita, tem umas questõezinhas que de fácil aqui não tem nada. Por isso, ó, até as fáceis estão ruins. Então você vem aqui, ó, volta, ó, não tem problema. Se você tiver com dificuldade, não tenha medo de fazer esse estudo aqui em camadas e fazendo literalmente só as muito fáceis. Ó, que eu vou até remover aqui as fáceis. Deixei só as muito fáceis. Viu que diminuiu bastante a quantidade de questões. Aqui, estatística, pronto, ó. Essa aqui já é considerada mais fácil. Seria uma ótima questão para alguém que é péssimo em exatas resolver, entendeu? Porque provavelmente vai exigir só conceitos básicos ou só uma aplicação direta da fórmula. Não vai exigir um raciocínio muito trabalhado, porque o raciocínio muito trabalhado vai vir aos poucos à medida que você for acrescentando camadas nesses níveis de dificuldade, entendeu? Você vem aqui, vou pegar um tópico aqui mais nojento, que é probabilidade condicional. Tem 3 questões fáceis aqui. Aí você pode aumentar lá a quantidade de anos. Eu botei só os últimos 4, mas você pode botar 6 anos para vir mais questões para você conseguir treinar essa parte, entendeu? Aqui, ó. Aqui vai ser só a aplicação direta de como é que faz uma condicional. Simples, fácil para você conseguir entender. Porque tem gente que não consegue entender a questão. Não consegue nem saber do que é que se trata. Nem o que o examinador está perguntando e muito menos conseguir desenvolver uma resposta. Então essas questões aqui, muito fáceis, primeiro vão te ajudar a criar um mínimo substrato de conhecimento para você conseguir evoluir na matéria. Porque imagina, você não sabe praticamente nada. Tentou ler, entendeu mais ou menos, entendeu alguns exemplos, mas na hora de fazer as questões trava. Se vierem questões até fáceis, vocês viram que algumas questões fáceis, não tem muita coisa de fácil não, porque muita gente errou. Então você bota lá questões médias, difíceis, muito difíceis, se começa a vir essas questões, você que não entendeu muita coisa lendo o PDF, aqui vai passar mal. Você não vai conseguir nem entender o que ele está perguntando. Não vai entender nem a resposta, vai tentar no máximo decorar, mas se mudar um pouquinho na próxima questão, você já perde, já não sabe mais fazer, porque você não entendeu os princípios básicos daquilo ali, entendeu? Você não entendeu os princípios básicos. Para entender o básico, você tem que ir dessa abordagem aqui, fazendo as muito fáceis primeiro. Não tenha vergonha, vai demorar um pouquinho, você vai conseguir passar pela matéria de forma rápida? Não vai, porque você vai fazer as muito fáceis, depois fáceis e médias e até difíceis. As muito difíceis pode até deixar para lá. Se você quiser, você deixa as muito difíceis para lá, porque provavelmente até alguém que é bom
vai ter problemas com ela na hora da prova, entendeu? Então, por isso você vai passar pelo menos duas, né? Pelo menos 2 vezes pela matéria toda, assim. Faz primeiras muito fáceis e fáceis, ou só as muito fáceis, e depois faz as fáceis e médias, e chega lá na sua prova, e o nível vai ser parecido com isso aqui. Vai ter uma ou outra questão difícil, muito difícil, mas a maioria é de média para trás, as questões. O problema é que você treina de qualquer jeito, com questões médias, difíceis, aí não consegue assimilar a base daquele conteúdo direito. Você não consegue assimilar os princípios, não consegue assimilar o raciocínio, o passo a passo. Por quê? Uma hora vem uma questão muito fácil, você consegue resolver. Aí a partir daí já veio questões médias, questões difíceis e você fica sem saber o que fazer. Fica tipo assim, eu não estudei aquilo ali. Eu li o PDF e não veio. Essa questão não tem nada a ver com o que tinha no PDF. Essa é a sensação que você tem na hora que vai fazer uma bateria dessas. E você tem dificuldade. Agora, uma pessoa que já tem uma certa facilidade com exatas, já fez trabalhou com números, ou tem a formação em exatas, aí não vai ter problema. Porque ela vai conseguir, se ela errar a questão, ela vai conseguir, no mínimo, entender o raciocínio por trás da questão. Eu quero que vocês façam isso. Entendam o raciocínio por trás da questão. Você tem que entender. Errei aqui em casa. Não importa se você errou, mas você entendeu o raciocínio por trás, de forma que, se vier outra questão parecida, você consiga desenvolver aquele mesmo raciocínio, mesmo que mude alguns elementos. Se mudar alguns elementos de uma questão diferente da que você fez agora, você consegue ainda criar um raciocínio por trás. Esse raciocínio só é criado depois de você fazer a base primeiro, direitinho. Saber o básico. Saiba o básico primeiro. Porque digamos que você só consegue fazer as muito fáceis e fáceis no seu pós-edital todo. Na hora que chegar lá na prova, pelo menos as questões que vierem tranquilas, de boa, você não vai perder mais. Que corria o risco de você perder se você não tivesse feito isso. Corria o risco de você perdê-las e todo mundo que vai passar ia acertar. Ou seja, você perder uma questão que todo mundo vai acertar é a pior coisa que pode acontecer na sua prova. Você erra uma questão difícil, muito difícil, você errou, muita gente vai acertar? Vai acertar, mas a grande maioria vai errar aquela questão ali muito difícil. E você errou também. Então não é um desvio tão grande. Agora, quando você perde uma questão que a maioria, grande parte, vai acertar, esse é o problema. Que aí você despenca nas posições. E isso não vai acontecer se você usar essa estratégia aqui, de fazer primeiras questões fáceis e muito fáceis. Por quê? Porque você vai chegar na prova e fazer pelo menos o básico bem feito lá na prova. 10 questões, fez 6, 7, olha aí, já tirou. E quem vai passar, vai fazer 9, por exemplo, que veio uma muito difícil, ele errou e você também errou. Então vai fazer 9, você fez 6, 7, olha a diferença aí. Um delta de 2 pontos para uma pessoa que é muito boa em exatas e para uma pessoa que é mediana, que foi fazendo essa estratégia. A diferença foi pouco, você tem margem para tirar em outras matérias. Agora, se seu desvio for muito grande aqui em exatas, para uma pessoa que vai passar, tipo 4, 5, 6 pontos de diferença, você não vai conseguir tirar elas em outras matérias, porque tributário, amigo, você acha que sabe, mas a outra pessoa também sabe. Contabilidade, você acha que sabe, a outra pessoa também sabe. Constitucional, administrativo, a margem para tirar ponto nessas matérias é muito baixa. Legislação, não é porque você decorou a legislação que você vai tirar ponto da galera, porque se você vai acertar, eles também vão, entendeu? Em exatas, em um civil, penal, empresarial, principalmente em TI, exatas e TI, é onde você consegue tirar pontos para a galera, ou pelo menos não deixar eles tomarem muito a dianteira. Então você não pode ignorar essas matérias. Por exemplo, na Cefaz do Piauí, a última prova difícil que tivemos, veio 3 ou 4 questões que envolviam intervalo de confiança e teste de hipótese. E não foram tão difíceis, eu considero de medianas para fáceis. Imagina uma pessoa que foi lá sem ver teste de hipótese, sem ver intervalo de confiança e distribuição normal. Como essa pessoa sofreu nessa prova? Porque ela tomou um desvio muito grande de questões que eram fáceis e dava para fazer se ela tivesse feito pelo menos isso aqui, entendido básico, entendeu? Então, é isso que eu não quero que vocês façam. Eu expliquei aqui com exatas, mas serve para TI também. Você leu aquela porcaria de PDF e não entendeu muita coisa e você foi e resolveu ir para as questões. Ou até entendeu mais ou menos o que o professor explicava, mas aí na hora de aplicar não estava conseguindo. Faz isso aqui, filtra, tenta, que você vai ver que os conhecimentos básicos você vai conseguir adquirir. E na hora que vierem questões que envolvam um conhecimento maior, você sabe pelo menos o básico e você vai acrescentar só aquele diferencial de conhecimento que você não sabia. Cada questão você vai só colocando um deltazinho de conhecimento a mais, ao invés de ter que aprender tudo ali que a questão deu. Por exemplo, TI, vier banco de dados, vier SQL. Você conhecia vários comandos, mas vê um comando ali diferente, vê uma lógica, uma estrutura ali de
de comandos diferentes, de consultas, né? Aí você vai aprender essa consulta específica, o jeito que ela foi cobrada, e não todos os comandos que tem ali, porque você não sabe de nada. Você viu pelo menos o básico. E é isso que eu acredito que tem que ser feito para você melhorar uma matéria que você é ruim, uma matéria que te dá problemas. É para todas? Não, não é para todas, porque nem todas vão te dar problema, mas TI, contabilidade, exatas, são as que mais dá problema nas pessoas e que eu acredito que provavelmente dá problema com vocês. Se você tá com muita dificuldade, tenta essa estratégia, dá uma chance para essa estratégia aqui, que eu te garanto que o seu nível de conhecimento aos poucos vai aumentar. Não vai ser do dia para noite, você vai ter que passar pelas questões básicas e depois ir aumentando o nível, mas é o preço que você tem a pagar, né? Porque se você for do jeito que você tá indo, fazendo aleatoriamente as questões de cadernos que já montaram para ti, por exemplo, você acaba não tendo aquela absorção do conhecimento que você deveria ter, porque questões que foram montadas para ti, para todo mundo, para ti e para todo mundo, de forma que abrange o maior número possível de pessoas, ou seja, não vai bater especificamente nas suas dificuldades. Digamos que você em exatas aqui, em estatística, você é muito bom em probabilidade, mas é ruim em análise combinatória. Aí no teu caderninho lá vem 15 questões de probabilidade e só 6 de análise combinatória. Vê o inverso do que tu precisava, entendeu? Por isso que eu bato na tecla de que personalize seu estudo para as suas necessidades. E é assim que eu creio que você consegue melhorar numa disciplina ruim. Mais uma vez, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que essas dicas possam ajudar vocês. E se quiserem me ajudar, deixa o like e se inscreve no canal, tá? Que depois eu volto com mais vídeos. Valeu!